hematologia e, neste momento, nós vamos discutir aqui o primeiro painel sobre a citologia em meio líquido, os métodos disponíveis no Brasil. Essa temática foi colocada dentro daquele contexto do Congresso, como dilemas e dificuldades, e não sei se ela entra nos dilemas ou se ela entra nas dificuldades, porque há alguns dilemas em relação à citologia em meio líquido e há muitas dificuldades também em relação ao meio líquido para a implantação. E a sociedade tem recebido com muita frequência perguntas de associados sobre a citologia em base líquida, sobre quais são os métodos que são disponíveis no Brasil, qual é o melhor, qual é o pior, qual é o mais barato, qual é o mais caro. E, obviamente, a sociedade, muitas vezes, através dos seus representantes e da participação em diversos eventos, conhece todas essas metodologias, mas não tem a característica de se posicionar a favor desta ou daquela. Então, a sociedade ela tem que ser isenta e tem que mostrar aos seus associados o que tem dessa disponibilidade. Por isso, foi idealizada, então, esta atividade com um convite através desta mesa para nós discutirmos quais são os métodos e solicitados a representantes desses métodos que nos apresentem como é o método, como é o custo desse método, os benefícios, como é que é feito os preparados, o tempo, etc. Eles vão tentar, cada um, mostrar a sua experiência com os métodos que estão hoje disponíveis no Brasil. Então, a organizadora dessa sessão foi a doutora Célia Sacano, de São Paulo, ela que fez os convites, ela que idealizou tudo, mas por um problema importante de saúde, ela não pôde estar presente ao congresso, e de formas que nós vamos conduzir com o Dr. Wagner essa sessão aqui para discutir exatamente esse tema apresentado por todos. Nós vamos, então, iniciar as apresentações, cada um vai ter o seu tempo de apresentação e depois vamos abrir para a plateia para uma discussão, já que a finalidade é essa mesmo, que haja a apresentação e que haja depois a manifestação da plateia, a participação, que é efetivamente o mais importante. E nós vamos começar, então, com uma das metodologias, chamando o Dr. Clóvis Klock, do Rio Grande do Sul, que trabalha com o Lookbase, e que vai nos apresentar, então, esta metodologia, e desde já agradecemos ao Clóvis a disponibilidade de ter aceito o convite. Obrigado, bom dia. Tem o laser aí? Bom dia. No nosso serviço, nós utilizamos o sistema da Lookbase há mais ou menos um ano. Nós temos hoje, por esse sistema, mais ou menos 1000 citologias mês, nós utilizamos. Nós temos 2 citocentrífugas no laboratório que realizam esse método. Eu vou tentar explicar como é que é o método, as suas vantagens e por que nós utilizamos ele. Bem, o sistema ele usa os componentes aqui, o tubete, o sistema de vórtex, citocentrífuga e toda a coloração, montagem e leitura de lâmina. O sistema é composto por um kit para a coleta, que vem o tubete e a escova coletora, uma escova cônica coletora. Dentro do tubete nós temos um líquido de preservação, onde você coleta esse material. O ginecologista coleta o material, coloca dentro do tubete e já no própria escova ela já é picotada e é bem muito fácil para quebrar. Então a coleta desse método ela é bem facilitada e muito fácil para o ginecologista. A partir do momento que ele quebra a escovinha, ele tem que agitar durante 5, 10 segundos para fazer uma pequena
desprendimento das células ali da escova e fecha o tubete e encaminha para o laboratório. No laboratório nós recebemos, essa é uma bateria que a gente recebeu, e elas já estão todos já identificados, numerados no laboratório, e as nossas técnicas elas preparam o material. Esses são os citoblocos. Então, ele consiste em citocentrifugação desse material. E essa citocentrifugação, ela faz um filtro do material e na própria lâmina é feito, o material fica com um diâmetro de 13 milímetros. Essa é a citocentrífuga que nós utilizamos. O material ele é homogeneizado por um vórtex durante mais ou menos 15 segundos. Depois, ele é micropipetado com a pipeta digital, colocado no citobloco dentro da citocentrífuga. Essa citocentrífuga, ela durante 1 minuto, entre 1.500 e 1.800 RPM. Depois, o material, quando ele é fixado, é colocado o fixador, deixado em descanso durante mais ou menos 5, 10 minutos, e depois é feito a coloração do Papa Nicolau. Então, como você pode observar, ele é um método muito simples, muito prático. E essa é uma das razões que nós utilizamos ele no nosso serviço. Todos os métodos, eu acredito que eles têm as suas vantagens. A vantagem do método Look Base é a qualidade que a gente pôde observar nos esfregaços. Nós conseguimos ter um esfregaço bem claro, sem muco, com a maioria das hemácias no sistema de filtração, elas desaparecem juntamente com a grande parte dos leucócitos. Então, nós temos vários casos aqui da nossa rotina, que eu mesmo fotografei para mostrar para vocês. Então, a gente consegue observar bem as células endocervicais, as células escamosas, um caso com Gardnerella, esse mesmo caso com Gardnerella, a gente pôde observar que ele tinha uma lesão juntamente. Esse mesmo caso com a lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, que nós também observamos. Um caso que nós tivemos com herpes. Vocês podem ver que a qualidade, em alguns casos, quando tu tem muitos leucócitos, os leucócitos aparecem. Aí não é um problema do método, é um problema realmente dessa cervix, dessa paciente. A gente sabe muito bem, uma paciente com uma herpes vai estar com grande quantidade de leucócitos, possivelmente pela ulceração que tinha ali naquela cervix. Nós também utilizamos ele não só para o colo uterino. A gente pega o material que chega, ou a gente já envia o kit para coleta para os médicos. Isso aqui é um caso de urina que foi centrifugado, e nós conseguimos achar um carcinoma ureterial, que depois a gente confirmou na biópsia. Esse era um outro caso, um derrame pleural, de um paciente com um carcinoma epidermoide de pulmão, já na pleura. Esse é o mesmo caso. Então, as grandes vantagens desse método é o preço. O preço realmente ele é acessível e nos permite fazer histologia em meio líquido para todos os convênios. Então, hoje a gente dispõe para o ginecologista, ele sabe que se ele quer fazer o meio líquido, ele faz meio líquido. Nós temos vários colegas que hoje só utilizam o meio líquido. Para eles está excelente, o preço é bem acessível e a gente pode fazer com até aqueles convênios que não nos pagam bem. O pessoal técnico adora a execução desse método. É muito fácil para as minhas técnicas. Nós já tentamos implantar outros métodos que também são bons na sua parte técnica, só que elas preferem o da Look Base porque é muito mais fácil para elas fazerem. Então, isso também é muito bom para a parte técnica. É fácil a execução. E como ele é um método bom também para os médicos patologistas que vêm e para nossas citotécnicas no serviço, então a gente mantém ele.
A leitura é muito facilitada, nós temos a lâmina fica com 13 milímetros, é mais ou menos e quase similar aos outros métodos, e a qualidade que nós podemos observar, ela é muito boa. Então, uma das outras razões que nós, no nosso serviço, utilizamos o Look Base. Eu já gostaria também de deixar para vocês o convite de 11 a 15 de outubro do ano que vem, o nosso 28º Congresso Brasileiro de Patologia, o 28º Congresso da Sociedade Latino-Americana de Patologia. Eu sou o secretário-geral do Congresso e eu já estive em Maceió. Para quem não conhece, é uma cidade maravilhosa, praias fantásticas, e a nossa programação científica ela está muito rica e vai estar muito interessante. Nós vamos trazer vários patologistas do Brasil para falar e de toda a América Latina, Europa e Estados Unidos. Então, eu já convido a vocês para participarem do ano que vem do nosso 28º Congresso. E foi muito interessante, porque ele é o 28º Congresso das duas sociedades. E isso ficou muito bom e vai ser a primeira vez que nós estamos fazendo juntos, a Sociedade Latino-Americana e a Sociedade Brasileira de Patologia. Obrigado.